Bom dia também aos pais, bom dia também aos alunos. Eu vou apresentar para vocês mais uma videoaula, tudo bem? Antes de apresentar a videoaula, eu quero fazer uma breve oração, certo? Oremos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem derramado bênçãos sem medidas sobre nossa vida. Continue nos abençoando durante esta semana. Nos proteja, nos guarde. Grandioso Deus, é o que te pedimos e te agradecemos. Por Jesus. Amém. Gente, olha só. Em relação à ementa, eu vou mandar lá na descrição, quando eu for mandar para vocês, né, as orientações, beleza? Olha só, nós vamos trabalhar o capítulo 4. O capítulo 4 que fala sobre a agricultura na Amazônia. Não é isso? Nós trabalhamos no capítulo anterior sobre que atividade? Extrativismo. Muito bem, tá? Nós vimos que a Amazônia e a agricultura, ela foi muito importante para poder então trazer alguns benefícios para a metrópole, certo? Logo, nós vimos que o extrativismo foi importante principalmente no que? Na ocupação da Amazônia, né? Logo, a metrópole vai introduzir o que? A agricultura, porque o principal objetivo era de encontrar os metais preciosos, mas não foi possível encontrar no início da ocupação. Então, primeiro foi a atividade extrativista, né, os produtos retirados da natureza, e logo se introduziu a agricultura, outra atividade importante, principalmente para a conquista territorial, principalmente para a ocupação do território, tá certo? Então, nós vamos ver aqui algumas vantagens que a metrópole via em relação a colocar em prática a atividade agrícola na Amazônia. Nós temos então a primeira vantagem. Qual era a primeira vantagem, professor? Era o aumento da produção com geração de quê? De excedente. Ou seja, o excedente é a sobra. Ficaria uma parte para a colônia, manutenção daqueles que estão na colônia, e aqui a sobra, o excedente, era o que? A exportação, né? Exportar, comercializar esses produtos que ia gerar riqueza para a metrópole, certo? No entanto, nós vamos ver aqui a segunda vantagem. A segunda vantagem era a fixação dos colonos na região, né? Nós já falamos isso logo no início. E a terceira vantagem era o quê? Terceira vantagem era que a terra era ocupada pelos colonos. Logo, tá certo? Quando há ocupação dos colonos no território amazônico, não há preocupação de invasão de quem? De estrangeiros. Não esquece, você já sabe disso. O território ele despertava interesse de que nações? Aí nós temos a Inglaterra, não é isso? Nós temos a França, a Holanda. A França ela foi um exemplo de ocupação territorial. Eles foram fundadores da cidade de São Luís, né? Então, quanto melhor ocupar, né, evita de que outras nações pudessem então invadir o território. Tá bom? Nós temos então a quarta vantagem, em que a quarta vantagem, a agricultura abasteceria a colônia de quê? De alimentos, né? Então isso aí era uma das vantagens, eram quatro vantagens que a metrópole, a coroa portuguesa via com a introdução da atividade agrícola na Amazônia. Mas será que a produção agrícola deu certo, professor? Vamos ver aqui, tá? Nós vamos ver o seguinte, que a Amazônia e a variedade de solos, né? Por quê, professor? A maioria dos solos era inapropriado para a agricultura, tá? Mas por que inapropriado? A gente vai destacar aqui, principalmente, onde foi colocada em prática essa atividade no Nordeste, especificamente Bahia, Pernambuco, né? Ali havia então um problema, né? Havia uma variedade de solo onde não se foi possível colocar em prática, né, algumas atividades agrícolas. Logo, eles vão aqui implantar o que nós vamos chamar de sistema plantation, né? O que seria, professor, esse sistema plantation? É agricultura baseada em uma só cultura, ou seja, monocultura, uma cultura, uma única produção, mas escolher algum produto. Que nesse caso era o quê? Era
a cana-de-açúcar, certo? Feita por grandes extensões de terra, ou seja, latifúndio, terras, né, grandes, latifúndio, né, extensões de terra, latifúndio, tá bom? Só que no Nordeste, né, onde foi desenvolvida logo então essa prática agrícola, o sistema plantation, nós vamos ver que o tipo de solo não permitiu o desenvolvimento da monocultura, o que eu acabei de explicar para vocês, né? Mas por quê? Aí nós temos alguns motivos, né, porque não deram continuidade a essa atividade no Nordeste brasileiro. Então, nós temos aqui os motivos: pouca oferta de investimentos, limites da aquisição de trabalhadores, era necessária mão de obra para poder colocar, né, em prática essa atividade. Mas, professor, quem vai ser a mão de obra utilizada na agricultura? Calma. Então, olha só, nós temos aqui a compra de maquinário, que era importante também. Então, isso limitava, né, o avanço da agricultura. Então, nós temos aí esses motivos por que não deu certo. Mas, professor, em outras áreas, né? Aí nós temos a agricultura na Amazônia. Já foi diferente, né? A Amazônia, ela tem assim uma variedade de solo, mas praticamente parte do território amazônico, o solo é fértil, onde vai ser bem recebido essa atividade. Logo, nós vamos observar. Lembra que eu falei para vocês no último slide? A mão de obra usada na agricultura é quem? Quem vai ser? Aí nós temos aqui, ó, os indígenas. Os indígenas, eles vão ser a mão de obra utilizada na agricultura, tá certo? O indígena, ele vai limpar a área. O indígena, ele vai fazer todo o trabalho para colocar em prática essa atividade, né? E era uma atividade não muito fácil, tá bom? Era uma atividade, um trabalho pesado. Então, o indígena vai ser a principal mão de obra, né, na atividade agrícola. Entenda que lá na aula anterior nós vimos que o indígena na atividade extrativista era muito importante para o europeu. Por quê? Porque os europeus se aproveitavam do seu conhecimento, né? E os indígenas conheciam melhor a região. Então, eles dependeram do indígena, né, nesse contexto, e também vão depender do indígena na atividade agrícola. Os religiosos, eles vão contribuir para isso, tá? Ensinar os indígenas a plantar. Só que para ter o controle da mão de obra, nós vamos ver que os religiosos e os colonos vão começar a ter um certo conflito. Nós não vamos falar desse conflito agora, mas, né, futuramente, tá bom? Logo, os religiosos e os colonos pediram autorização para a coroa portuguesa para poder então autorizar o tráfico, né, de escravos africanos, tá bom? Posteriormente, né, nós vamos observar que são os negros, né, os escravos africanos, que vai substituir a mão de obra indígena, né? Mas aí nós vamos ver um contexto, o porquê dessa substituição, tá bom? Nós temos então aqui o principal cultivo, que é o cacau, que vai ser muito valorizado no mercado europeu. Cacau, que é o derivado do chocolate, né? A gente vai entender que alguns produtos que é comum para a gente hoje, mas no passado somente as famílias mais ricas poderiam consumir, né? Como o açúcar, por exemplo, como o cacau, como vocês podem observar aqui na explicação. Então não era qualquer um que poderia consumir, tá? Era somente as famílias mais ricas, tá bom? Nós vamos ver então aqui os produtos que eram cultivados, né? E esses produtos, professor, aí nós temos, tá bom? Os produtos como o arroz, o milho, a cana-de-açúcar, o café, alguns legumes também foram importantes, muitos produtos foram importantes para a comercialização, né? Dá aquele retorno financeiro para a colônia, também para a metrópole, né? E a agricultura, gente, ela foi muito importante por todo o período colonial, né? Possibilitando assim pessoas, tá? Com diversos interesses para defender seus privilégios. Mas que privilégios eram esses? Era na economia? Era na política? Era um privilégio de controlar mão de obra? Aí nós vamos ver isso aí na próxima aula. Beleza? Tchau, gente.